Então, vamos lá. Estamos retomando, pessoal, para que a gente possa situar aí, né, no segundo capítulo, parágrafo, começa: que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Vamos lá? Pode ir, vamos embora. Vamos lá. Que buscas, infeliz? Aonde vais, suicida? Tais objurgatórias, incessantemente repetidas, perturbavam-me o coração. Infeliz, sim, mas suicida, nunca. Essas increpações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto. Recordava meu porfiado duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos, enunciados da casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentaram nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia, no curso das reminiscências, o contato do termômetro, o pique desagradável da agulha, de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa, ainda jovem, e os 3 filhos contemplando-me, no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura, e a grande caminhada que parecia sem fim. Ok. Então, aqui, né, André Luiz está descrevendo esse período, né, entre o problema, o acometimento da doença, o tratamento, o desencarne e o despertar na realidade. E aí a gente chama novamente a atenção o quão é importante o conhecimento, né, no nosso caso, da vida espiritual, para que nesse episódio, ou um episódio parecido com esse, ou em qualquer outra situação em que nos encontremos, facilite o nosso posicionamento, o entendimento da condição em que estamos. Se ele tivesse tido a oportunidade do nosso grupinho de estudo, né, ele já não estranharia a classificação de suicida, porque mesmo que de primeiro momento ele não se reconhecesse, mas numa reflexão íntima ele chegaria a essa conclusão. De fato, os excessos que eu cometi, né, me levaram a essa condição. Não só os excessos que exigiram demais do meu corpo, mas os excessos que eu cometi também dos meus pensamentos, das minhas emoções, né, degradantes, deletérias, também me ajudaram a construir esse cenário hoje tenebroso em que eu me encontro. E, de novo, com o conhecimento, né, que a gente pode adquirir, ele também se lembraria ou recorreria à prece, que ele demorou tanto tempo para recorrer. Né? Por quê? Falta de entendimento, de conhecimento, de crença, que levou a esse arrastamento, né, na situação sofrida em que ele está nos descrevendo. Tudo bem, pessoal? Vamos embora, vamos em frente. Por que a pecha de suicídio quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus? O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto, a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, Continua? mesmo em espírito, ele ainda tinha aquela ideia, né, de que o homem forte não fraqueja, né? Só que a realidade espiritual, gente, ela é muito mais intensa do que as nossas percepções quando no corpo físico. No corpo físico, a gente ainda atenua muita coisa. No plano espiritual, somos nós e a nossa consciência só. E ela é sempre muito contundente, né? Porque não vai nos refrescar. Porque somos nós mesmos e agora, sob o reflexo daquilo que construímos,
para a nossa própria avaliação, aprendizado, né, e reparação. Então, sem o atenuante do corpo físico, os impactos são muito mais fortes. Então, por isso que ele diz lá, mesmo com essa fortaleza, né, que ele se dizia ter ou deveria ter, as emoções acabavam falando mais alto. Por quê? Porque não tem como a gente fugir disso. Né? Não tem como a gente fugir disso. Então, é essa a avaliação que a gente ouve falar nas obras, né, de Kardec, que todo espírito, ao desencarnar, vai fazer o balanço da última encarnação. Ele está fazendo esse balanço. Só que ele não está refletindo ainda sobre o que fez. Ele ainda está sob aquele período de turbulência, de perturbação, sobre os efeitos do que fez. Então, ele ainda está vivendo os efeitos. Vai chegar o momento que ele vai entrar na fase da reflexão. Ainda não chegou nessa fase. Está ainda vivendo a turbulência dos efeitos, as consequências das escolhas, né? Vamos adiante. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, Só um não minutinho, poderia. Carlos, por favor. Mauro, só para amenizar um pouquinho, lembrando que tudo é potencializado. Então, a dor, o sofrimento é potencializado, né? Muito mais do que no corpo. Mas as alegrias também, a felicidade também, as percepções boas também. Então, isso é um consolo, né, para a gente, para nós entendermos, dependendo do nosso esforço, por mais feliz que estejamos aqui, ou que sejamos aqui, não é um milésimo da felicidade que se pode ter do outro lado. Assim como essa sensação de sofrimento. Ele disse, a resistência tem limite. Mesmo o homem forte, a resistência tem limite. Chega uma hora que fraqueja, porque é muito potencializado quando ele chega do outro lado. Mas, de novo, as alegrias também, a felicidade também, as belezas também. Então, tudo é muito potencializado. Por isso, precisamos estar vivenciando, praticando o mais possível, né? Dentro do possível, mas o máximo possível, essa vivência evangélica. Só Okay. para quebrar um pouco aí do lado bravo, né? Lado forte, né? Porque tem o lado bom também. Tem o lado bom. O problema está em que posição vamos estar, né? Sim, Porque, veja bem, o caso aqui do André, né? Ele poderia estar, pelo menos, buscando uma referência mais leve, mais amena? Até poderia, só que ele não tem ainda essa condição, né? Então, no momento, sim, que ele sair desse período mais turbulento, entender o mecanismo, né, desse reposicionamento no plano espiritual, e aí ele pode buscar esses arquivos, né, essas vivências, essas sensações mais agradáveis para poder, sim, também vivê-las mais intensamente. Mas a gente vê, o espírito se posiciona naquilo que para ele é mais relevante naquele momento. Como ele não tinha nenhum, até aqui, né, não tinha nenhum tipo de referência onde ele pudesse se agarrar, para algum tipo de alívio ou atenuação, ele está vivendo a pujança das consequências daquilo que ele fez. Mas que vai amenizar? Claro que vai amenizar. Tanto vai que a gente já conhece até a história lá na frente, né? Aquilo não é perpétuo. Maravilha, vamos em frente. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos, ante o infinito, semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. e aí, Eu era Carlos, alguma. me permita dar uma paradinha aqui também. Lembrando o ensino socrático. Esse ensino, que por mais conhecimento que ele tivesse, isso era uma bolha de sabão solta ao vento. Lembra do Sócrates, né?
quanto mais eu estudo, quanto mais eu sei que preciso estudar, mais eu sei que não sei. Então, e esse conhecimento intelectual ajuda? Com certeza ajuda. Mas o conhecimento moral, com certeza, é o ponto essencial para a gente quando partirmos daqui. Obrigado, Carlos. Opa. Eu era alguma coisa que o tufão da verdade carreava para muito longe. Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Ok. Então, aqui, ó, de novo, a relevância desse entendimento da gente enquanto espírito, né? Porque mesmo que a gente tenha uma vivência mais equilibrada, que o nosso retorno à vida espiritual não passe por tamanho sofrimento ou perturbação, mas a ausência desse conhecimento dificulta esse próprio entendimento do meu eu, quem sou, onde estou, né? Então, esse esclarecimento não há outro lugar para se obter que não seja na doutrina espírita. Outras formas de pensar vão até te falar sobre uma série de outras teorias, mas que no momento do desencarne, no momento da chegada do plano espiritual, faz muita diferença, muita diferença. Você se entender como esse ser que continua, que não modifica o seu estado simplesmente porque deixou a veste física, né? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Quantas pessoas chegam no mundo espiritual que não tiveram a construção do conhecimento espírita, até questionam e botam em xeque a justiça divina. Não, eu não merecia passar por isso. Por quê? Porque a construção que fizeram, né, das suas propostas do que será a vida após a morte, não lhes deram essa consciência. E isso é um grande atrapalhador. Claro que se a pessoa acumulou ou adquiriu benesses, ela será, sim, claro, beneficiada por cada coisa de bom que ela fez. Né? Todo bem que você fizer é seu advogado onde você estiver. Então, terá, sim, espíritos para te assistir, mas isso não impede de você ainda nutrir confusão de entendimento dessa nova situação que você vai se deparar. Né? Todos nós vamos nos deparar. Vamos lá. Fala, Carlão. Mauro, porque mesmo equivocado, ele aqui ele acha que se encontra com a consciência vigilante. Não, veja bem, de Ele novo. estava pensando que estava louco. Ah, Ele estava entendi. se analisando, eu estou louco, aconteceu alguma coisa que eu estou louco. Mas a minha consciência está tranquila. Eu estou consciente, eu sei, eu tenho conhecimento, eu tenho consciência do que sei. É o Homo sapiens sapiens. Eu sei que sei. Então, ele sabia que sabia que tinha todo aquele conhecimento. Então, eu não estou louco. Eu estou dentro da minha razão. Só não Muito entendo bom. esse processo todo que está acontecendo aqui. Isso aí. Desculpa, Mauro, pulei a sua Não, frente aí. não, perfeito. Tudo certo. Vamos adiante. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Aí, peraí. Castigava-me. Aí, Opa, peraí. Então, ele diz lá, persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Por quê? Porque ele ainda estava muito sobre os efeitos da experiência física. Tá, pessoal? Isso tem que ficar muito claro. Senão, quem lê isso aqui sem estudar a doutrina espírita, acha que o corpo espiritual, que a vida espiritual é igualzinha daqui, que eu vou ter as mesmas necessidades.
que eu vou ter que comer, que eu vou sentir frio, que eu vou ter que ir ao banheiro, que eu vou ter que respirar, que eu vou ter. Então, lembrando sempre do momento em que ele está descrevendo essas sensações, esses episódios. Que o espírito desencarnado não tem essa necessidade fisiológica. O perispírito não tem os órgãos que o corpo tem. Beleza? Isso é muito importante ficar claro. A gente sofre os efeitos, os impactos, né, daquilo que o corpo, por tanto tempo, né, nessa convivência íntima, célula a célula, permite que a gente possa nutrir no mundo espiritual. Mas isso é temporário e não fisiológico. Isso ainda é um efeito do psique e não de órgão X, A, X, E, B e W. Tá bom? Vamos em frente. Ele estava muito vinculado à matéria, né? Ele Isso. estava preso à matéria. Então, a barba crescia, ele sentia fome, ele sentia sede, a roupa estava ficando velha, ficando rota. Ele estava praticamente, vou botar aspas, todas as Reproduzindo, né? aspas possíveis, tá? Ele estava Reproduzindo encarnado. aquilo. Ele estava encarnado, praticamente. Com todas as aspas, ele estava reencarnado ali, tá se sentindo as mesmas necessidades. E ele fala, sem modificação. Persistia a necessidade fisiológica sem modificação de quando ele estava em casa, quando ele estava reencarnado no corpo. Vamos lá. Desapega. Castigava minha fome, todas as fibras e, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Isso aí é De quando em... importante. Isso é Opa, importante, né? Eu tinha fome, não comia, ficava sem comer, sem beber, mas não caía em exaustão. Aí é o que o Mauro está falando. O espírito, ou o perispírito, não precisa, teoricamente, obviamente, não precisa desse material. Mesmo que ele não tivesse esse alimento, essa água, tudo que ele queria, ele não caía em exaustão. Vamos lá? de quando em quando, deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava os lábios na nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Ok. Só um Muita... minuto. Só um Opa, minuto. Nós temos que lembrar que o André Luiz está descrevendo esse período em que ele esteve lá no plano espiritual, né, expurgando a questão das consequências das escolhas, mas num espaço de convivência com outros espíritos, igualmente adoecidos naquele plano que estava ali. A gente lembra também que ali existe uma construção coletiva. Então, não era André Luiz que estava criando da mente dele filetes de água, de folhas desconhecidas, de verduras que apareciam agrestes. Não era ele que estava criando isso, provavelmente. A não ser que, em função da fome, em função de uma série de outros requisitos que ele ainda imputava a sentir, isso fizesse que inconscientemente ele produzisse aquilo diante dele, né? Mas essa construção coletiva em que, por afinidade, estamos todos ali coabitando, né, pode fazer com que a gente perceba aquilo que é construção de outro. Um exemplo disso, mais lá na frente, nós vamos passar por aí, né, nas obras, numa recepção que aquele grupo espiritual iria fazer para uma entidade superior que vinha trazer uma mensagem, coube ao André Luiz a construção de flores. Não foi? Flores, né, Valdemir? Flores, cascata de água,
pequenas Mas o árvores. André Luiz ficou com as flores, não foi? Ele fez as flores lembrando do jardim da casa dele. Isso, Isso então. está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Isso. E É o quarto livro da série. outros iam se responsabilizando pela cascata, outros iam se responsabilizando pelo canto dos pássaros, mas todo aquilo fez um mosaico da coletividade. E todos perceberam a construção que cada um colaborou com um pedaço. Se lá isso é verdade, aqui também é verdade, só que de uma maneira agora mais Dolorida. sofrida, né? As consequências mais doloridas, né? As coisas mais degradantes, porque é resultado do expurgo. Então, só para que a gente entenda, né? Porque a gente fala, o espírito é capaz de criar. Sim, é capaz de criar, mas ele tem que projetar o que ele está criando. Se ele não pensa naquilo, se ele não impulsiona a vontade para aquilo, não será ele que vai criar algo naquele sentido. Tá bom, pessoal? Estamos entendendo isso? Para que a gente possa entender aqui o cenário que ele está descrevendo. Tá? Diga, Elaine. Então, eu entendi a tua explicação. Só que a minha dúvida é a seguinte: se quando a gente desencarna, a gente continua sendo o que é, por que que ele não consegue, ao invés dele. Como é que eu vou explicar? Por exemplo, eu tenho paixão por comer pão. E eu não vou. Aí lá eu não vou querer também criar aquele alimento, eu não vou querer. Por que essas verduras desconhecidas? Por que essa água que não é cristalina? Por que ele não consegue colocar na imaginação dele essas coisas que ele gostaria? Porque A ele cada está, um segundo suas obras, Elaine. é, porque ele está vivendo o período ainda de perturbação. Quem é que perturbado consegue pensar nessas coisas? Ele está na fase de perturbação, Elaine. Então, ele não está ainda, nem passou pela cabeça dele nada daquilo que lhe era agradável. Ele está apenas vivendo o expurgo do que ele construiu de desagradável. Ok? Então, ele ainda não. E outra, será que ele sabe como fazer? Não sabe. Quando ele chega em nosso lar, ele não consegue ainda ter a dinâmica, a dimensão do poder da construção da mente. Tanto que lá acho que é o Silas, né? O Silas ou o rapazinho lá que ajuda ele, não vou lembrar o nome aqui. Ele vai lá e diz assim, mas Lísias. vou com essa roupa? Lísias. Não, eu vou te ensinar a plasmar uma outra roupa. Então, veja, ele não tinha conhecimento para essa manipulação. Entendeu? Então, não é porque a gente desencarna que a gente tem conhecimento imediato do que o espírito é capaz de fazer. Não. E se eu estiver em perturbação, ainda mais. Olha o caso lá da trabalhadora da Mansão do Caminho. Morreu. Tinha todos os méritos, mas ela construiu um estado de perturbação, não aceitando a morte. Não, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Não, não posso morrer agora, vamos levantar. Queria levantar o corpo. Aí ela caiu em si, falou: Meu Deus, que besteira que eu estou fazendo. Fez a prece, agradeceu pelo corpo, e quando ela terminou a prece, ela viu lá aquela pleiade de espíritos, né, agradecidos pelo trabalho que ela realizou e também pelo mérito que ela conquistou desse acolhimento espiritual. Entendeu bem? Então, não é só porque está lá no mundo espiritual, o espírito pode fazer, todo mundo vai saber fazer no instante seguinte. Não. Tudo precisa de um preparo, de um conhecimento. Precisa ter crédito. Crédito e conhecimento. Só pode sacar se tiver crédito. Vamos Aqui a adiante? gente usa o cartão, o cheque especial, usa o limite do cartão. Lá você saca se tiver crédito. Senão, não saca, não. É verdade. Bônus hora. Vamos lá, pessoal, vamos em Muita, frente.
Muita vez suguei a lama da estrada, recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Não raro, era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos, que passavam em bando com as feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer, Ok. acentuava-se o desalento. Então, peraí. Então, veja bem. De novo, ele está num cenário, está num espaço, né, numa frequência, numa faixa vibratória, concorrendo, compartilhando com outros irmãos que ali estão. Então, ele está descrevendo aqui, ó. Ele até pensava no pão de cada dia lá. Recordei o antigo pão de cada dia, mas só o fato de recordar não significa que traria o benefício que ele esperava. Ainda estava lá no caso da lembrança fugidia, né? E aí ele fala, né? A questão lá de seres horripilantes, quase animalescos que passavam, eram esses irmãos espirituais, em condições talvez ainda piores que a dele, mas que estavam ali, né? Pela frequência, pela afinidade, convivendo, né? Naquele espaço ali de bastante dificuldade para todos eles. Ok? Diga, Rona. Esses seres animalescos que ele refere aqui, naquele livro, acho que é Transição Planetária, ele fala, né, que os espíritos tão lá embaixo, eles chegam a adquirir essas formas lupínicas. Seriam esses casos? O espírito ele pode adquirir qualquer forma, porque o perispírito vai retratar aquilo que a mente do espírito está induzindo, produzindo, né? Então, a depender dessa cristalização do pensamento, você pode retratar isso perispiritualmente. Então, ele vai apresentar, não que ele seja aquilo, mas ele está demonstrando aquilo, né? Então, isso é o que está acontecendo aqui. Clareou ou não? Sim, ok. Vamos em frente. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, ó, fica à vontade, tá? Para trazer aí as suas reflexões, suas perguntas, fiquem à vontade. Vamos em frente. Eram quadros de estarrecer, acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Tá aí, tá vendo aí, ó? E Tá vendo aí? Então, ele precisou chegar lá na condição mais aguda para a razão bater na cabeça dele. Não é possível que não haja, né, um Senhor da vida, né? E aí, essa percepção, que nem era um sentimento ainda, essa percepção já fez acender nele uma esperança de uma salvação. Se é o Senhor da vida, ele tem que ser alguém muito bom, né? E por que esse Senhor da vida não olharia por mim? São possíveis reflexões, né? Que a gente, quando chega no ápice do sofrimento, recorre. É o que está acontecendo com ele aqui, ó. Esse início de mudança de posicionamento é que vai abrir a porta para o socorro e o acolhimento. Tá? Aí, tanto que ele Na fala, fala essa seguinte, ideia na fala confortou. seguinte, ele esclarece isso. Logo agora, o Carlos vai ler, ele esclarece essa situação, né, do quanto ele precisava de ter essa certeza desse autor da vida, de ter alguém que coordena tudo isso, além dele, obviamente. Vamos lá, Carlão. vamos lá. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Aí, ó, tá vendo? Médicos, Olha, olha as consequências, né? A gente fala sempre, olha, quanto antes nós apresentarmos a evangelização para as nossas crianças, quanto antes isso se
consolidar na vida de todos nós essa consciência, essa certeza, né, da existência de Deus, não importa de como nós vamos entender Deus, mas a existência desse Criador, né, desse ser superior, responsável por toda a criação, né? Olha a diferença que faz quando chegamos no mundo espiritual desprovidos de qualquer percepção dessa. Olha como está fazendo a diferença para ele agora, no plano espiritual, depois desse sofrimento todo, né? Ele despertando para essa possibilidade e reconhecendo o tempo que ele perdeu e a oportunidade que ele perdeu em vida, né, encarnado, para construir nele na verdade, essa boia de salvação, né? Então, olha a diferença. Então, todos nós aqui, né, que estamos estudando, buscando compreender isto, e que temos ainda, né, a possibilidade de, não só nas nossas próprias vidas, mas na vida daqueles que estão à nossa volta, de oferecer a eles, de apresentar a eles e a nós mesmos esse conhecimento. Porque ninguém chegará a uma fé robusta sem antes passar por esse conhecimento. Então, é muito necessário, muito importante, né, que a gente, de fato, mergulhe na busca desse conhecimento e, consequentemente, que esse conhecimento nos leve à robustez da nossa fé. Vamos lá, Carlão, desculpe aí quebrar a leitura. Engraçado que, mesmo já começando a abrir a mente, né? Para ele dá conforto místico. É, Mauro, foi. Mauro? Foi, Ai, Regina. não, eu queria saber se vocês estavam me ouvindo. Mauro, vocês estão falando isso, eu estou pensando em Francisco, sabia? Porque desde sempre ele fez evangelização, e isso ajudou muito a ele. Sim, Assim, a gente conversava muito sobre outras vidas. Ele perguntava que quando ele partisse, quem que ele ia encontrar do outro lado, entendeu? Ele falou muita coisa para gente. Ele sabia que existia reencarnação. Ele assistiu o Nosso Lar. Ele queria assistir o Nosso Lar 2. Aí Karina falou para ele: você pensa no Nosso Lar quando nós assistimos. Você tenta imaginar tudo isso. A gente falou tudo isso para Francisco, sabia? Eu acho muito importante mesmo, desde pequenininho, você mostrar qualquer tipo de, como que se diz, de doutrina, de religião para uma criança, entendeu? Que a gente não sabe, né, Mauro? Até quando vai ficar aqui? Pelo exato. menos eles têm uma, entendeu? Eu acho que isso ajudou muito a ele e a gente, sabia? Muito, muito mesmo. Eu vou Tenho desativar. Tchau. tenho certeza que sim. Obrigado, Regina. Vamos adiante? Vamos lá. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. Continua? Interessante ele colocar aí da geração dele. E foi influenciado. E eu me lembrei aqui do Nietzsche. Nietzsche não, Goethe, quando escreveu lá O Sofrimento do Jovem Werther, que levou muita gente ao suicídio. Então, ele foi responsabilizado ou corresponsabilizado pelo suicídio de cada uma daquelas pessoas. Então, é importante saber como é que nós estamos influenciando. Porque vamos colher aquilo que estivermos plantando. Então, médico é extremamente arraigado ao negativismo da minha geração. Então, a gente vê isso muito hoje, século XXI, vê muito isso, principalmente nas universidades. Essa negação do religioso, essa negação do, como disse aqui o André, do místico, né? Isso é bobagem, isso é caretice. A gente precisa ter esse cuidado, porque vamos ser chamados às falas, chamados à responsabilidade, se tivermos esse comportamento. Então, precisamos ter esse cuidado também. Ok, vamos em frente? E, quando as energias me faltaram de todo,
quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Tá aí. Então, ele começa dentro de uma forma construída por ele próprio, porque ele não tinha nenhuma referência, né, para recorrer, mas é a que a gente chama da religiosidade e não da religião. Aqui era o despertar da religiosidade dele, da construção pessoal, da referência dele para com o Criador. Sem nenhum tipo de dogma, sem nenhum tipo de referência, mas apenas a referência dele em relação a algo supremo. E é esse algo supremo ele recorre, né? Está aqui, é como ele chama ali, né? Que estendesse as mãos paternais. Então já reconhece até a questão da paternidade, né? Desse ser superior. Então veja como não só é necessário, mas que na grande maioria das vezes nós teremos que recorrer a isso, né? Se hoje nós já reconhecemos, ótimo, né? Já temos um passo lá na frente. E vejamos, né, o quanto nós temos que orar pelo André Luiz, por nos trazer todo esse conhecimento, que pode nos livrar, poderá nos livrar de situações angustiosas. Nós sempre lembramos aqui, o André Luiz passou por isso, o André Luiz passou por aquilo. Então, encarnados nós lembramos, desencarnados também. Então, como é que o André Luiz saiu do umbral? Ele pensou no Deus paternal, que estendesse as mãos, que ajudasse. Vamos aprender com isso. E lembrar também, né, que isso não pode ser mecânico, né, pessoal? Sim, claro. Essa fala dele aqui não é mecânica, é sentida de fato, é um reconhecimento de fato. Não é porque eu sei, não, deixa eu fazer uma precezinha aqui que alguém vai aparecer. Não é assim. Aquilo tem que ser de fato honesto, verdadeiro, sentido, né? Para que ganhe de fato força, veracidade, referência. Né? Senão, é aquela história. Falsos profetas, né? Fala da boca para fora, mas o coração está vazio. Então, Hipócritas, como falava Jesus. isso aí. Tá bom? Vamos lá. Talvez essa lembrança, né, que ele tem do Supremo Autor da natureza aqui que ele fala, pode ter sido através da infância com a mãe dele, né? Que a mãe dele já mais adiantada que ele pode ter passado alguma coisa desse de religiosidade para ele que ele não seguiu quando cresceu, né? Já que a geração dele se afastou de tudo isso. É bem lembrado, Carlos. Pode ser sim. Uma referência antiga da infância, né? Que ele não diz aqui, mas que pode agora estar ressurgindo, né? Inconscientemente. Por isso que o Evangelho diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Né? Na hora da dor, a hora que a dor ficou acirrada, ficou mais apertada, ele lembra do Pai. Ele lembra de alguém, de um Criador, que criou a vida e pode ajudá-lo nesse momento. Então, que não esperemos nós a dor. Que faremos, façamos isso por amor, não pela, como o Mauro lembrou, pelo sentimento, não mecanicamente. Até porque mecanicamente não vai surtir nenhum efeito. Vamos em frente. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas que me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Aí, tá vendo? Aí começam as reflexões dele. Ele se reconhecendo o filho. Como é que eu, como filho também, como os outros, não posso ser atendido, né? Socorrido? Então, veja a mudança. Essa é a mudança, né? Que ele está ali vivendo efetivamente, né? E que nós não precisamos esperar
essa dor aguda, esse sofrimento atroz para esse despertar, pessoal. Né? Como diz lá a mensagem na rádio da semana passada, né? Vamos fazer enquanto é dia. Enquanto é dia, vamos trabalhar, vamos conhecer, vamos fazer o bem, vamos preparar, né, nosso dia de amanhã. Não precisamos esperar que a dor bata a nossa porta. Não precisamos. Ninguém precisa escolher sofrer para aprender ou para se melhorar. Não precisa. Né? Se isso acontece, é consequência de algo vivido, né? Ou solicitado, no sentido de viver uma experiência. Mas não é necessário o erro. Nós não precisamos aprender com o erro. Errar para aprender. Claro que nós aprendemos sempre, mas não precisamos escolher errar para aprender. Se erramos, a consequência do nosso erro é um ensinamento. Mas escolher voluntariamente errar para que aquele erro eu depois recolha o ensinamento, não é esse o caminho. Não é isso que a cartilha nos ensina. Aproveitando a dica do Mauro, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 127. Depois você pode até dar uma lida lá nesse capítulo, né? Enquanto é dia. Vamos trabalhar, vamos agir, vamos resolver a nossa situação enquanto é dia. É claro que é uma metáfora que Jesus usa, que Emmanuel explica, mas é muito interessante esse ensinamento. Vamos em frente? É preciso haver sofrido muito para entender todas as Não. misteriosas. Pulou. Pulei? Estaria, então... não, desculpa. Tá certo, vai lá. Não, tá certo. Tá certo. É preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Pois é, não é Foi listo. necessário. Exatamente. É isso que a gente precisa ver. Né? Ele está colocando aqui. É necessário. Não é necessário. É isso que eu ia perguntar também. Por que ele está dizendo isso? Que é necessário entender, Pois é, para ele. sofrer muito Para ele foi. Para ele foi necessário. Mas isso não é uma regra. Porque nós vimos aqui anteriormente, acho que foi anteriormente, eu já li isso aqui muitas vezes, não lembro direito, mas que ele consultava a Bíblia, ele, principalmente o Velho Testamento, até com o objetivo de negar. Mas ele conhecia. Até quando ele fala aqui do ninho das aves inconscientes, ele está lembrando a passagem de Jesus. Que o pai não deixa que os pássaros passem fome. Você não é melhor do que o pássaro? Não é maior do que um pássaro? Então ele está lembrando isso. Mas quando ele diz a necessidade de passar, não. Necessidade de passar pela humilhação, pelo remorso, pela dor? Não. É uma opção nossa em função do desconhecimento ou da má vontade, enfim, da não vivência da lei. Por uma razão ou por outra, da não vivência da lei. Então, não é necessário. Isso faz necessário a partir do momento que eu entro no atalho. Eu saio do caminho reto, aí não tem jeito, eu tenho que responder. Aí vai ser pela dor mesmo, porque não foi pelo amor. Lembrando que a gente tem, além da dor e do amor, segundo o Antônio de Pádua, a gente tem a lógica. Né? Eu fui para a doutrina espírita pela lógica, segundo o Pádua. E faz todo sentido. Ela faz sentido. Ainda, eu não sei se vocês viram, recentemente, tem um videozinho do... Esqueci o nome do cantor agora. Aquele que fala a lista de amigos. Fala aí, Angélica. Oswaldo Montenegro. Oswaldo Montenegro. Isso. Onde ele faz uma série de perguntas, eu não sei se vocês viram, se não viram, depois eu até posso colocar no grupo. Uma série de perguntas buscando Deus. E o Antônio brincou lá. Vamos transmitir para ele. Ele precisa estudar a doutrina espírita. Porque ele sai questionando Deus. Por lógica.
Se Deus é o Criador, então, se é isso, então, por quê? Isso é lógica. E a doutrina espírita é, na minha percepção, no meu entendimento, pura lógica. Caminhemos. Diga, Angélica. Mauro, eu entendi aí nesse parágrafo que ele fala, é preciso haver sofrido muito para entender as misteriosas belezas da oração, é porque ele passou isso aí. Sim. Uhum. Eu Essa, entendi que é por isso que, assim, desde que eu li a primeira vez esse livro, nessa parte que ele fala aí, porque eu entendo também que a gente não precisa esperar isso, principalmente agora que a gente entende muito a doutrina espírita, né, os ensinamentos, mas ele, no caso aí, ele está afirmando porque ele passou. Para ele chegar a essa conclusão, ele sofreu muita coisa, né? Que ele não sim, tinha consciência exatamente. Então, ele está trazendo a experiência dele. Por isso que dele. eu digo sempre, não é menosprezando a obra, é simplesmente colocando as coisas no seu devido lugar. Essas obras descrevem a experiência particular do André Luiz. Elas não trazem fundamentação doutrinária. Por isso que a gente está estudando as obras, e vamos estudar todas, à luz do Espiritismo, para separarmos aquilo que é a experiência do espírito, contaminada pelas vivências dele, pelas convicções dele e pelo esvaziamento também de conhecimento dele. Então, quando ele diz isso aqui, quem não estuda a doutrina espírita vai dizer assim: não, está vendo lá? O André Luiz diz que é preciso, então eu preciso, Generaliza. né, sofrer para poder. Não, não é. Doutrinariamente, isso não é uma verdade. É consequência. Se é consequência, pode existir, pode não existir. E aqui, Mauro, a gente tem que ter cuidado também, já que há algumas adulterações, algumas mudanças nas obras do André Luiz, nas obras do Chico. Eu entendo aqui que o verbo está errado. É preciso? Não, foi preciso. Foi preciso. Foi preciso ter sofrido muito. Foi preciso ter para entender a oração. Eu não sei como está o original, como é que está o original, mas já detectamos algumas dificuldades no livro Missionários da Luz. Nós estamos estudando o livro Missionário da Luz e todo mundo leva o seu. Várias edições diferentes. E tem sentidos, tem palavras diferentes nas obras, na obra, pelo menos, Missionário da Luz. Então, talvez seja o caso aqui. Não estou afirmando, mas só para a gente pensar. Ao invés de ser é preciso, foi preciso sofrimento, foi preciso dor, foi preciso lágrima, foi preciso isso, para que eu pudesse reconhecer aquilo. No filme, o autor teve o cuidado de fazer essa mudança da exposição. Lá no filme ele fala: foi preciso que eu, foi preciso que eu, Ele faz essa correção. Uhum. E aí pode ser sim questão de edição, de alteração, que a gente infelizmente vem vendo aí acontecer em diversas obras, né? Essa minha edição é de 82, o livro que eu tenho. E tá, é preciso. Beleza. Vamos em frente? Vamos lá. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Tá aí. Então, veja que ele falou aqui, né? Aqui, ó, foi nesse instante, ou seja, dessas reflexões todas, né, dessa mudança de postura, né, que ele estava ali iniciando de forma honesta e verdadeira. Então, foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam. Ora, que neblinas espessas eram essas que o envolvia? Da própria construção da
consciência culpada. Então, como ele estava com essa mudança, mudando também sua condição vibratória, sim ou não? Claro que estava. Ele estava abrindo a possibilidade, né, de perceber essas intervenções que iriam acontecer depois. E aí se dissiparam, e alguém surgiu, emissário dos céus. Vocês acham que já não estavam ali vários emissários acompanhando cada um deles? Para justamente, no momento de oportunidade, fazer o recolhimento? No filme mostra, né, ele lá olhando, enquanto ele não tinha tido essa mudança de postura, outros serem recolhidos. Então, chegou a vez dele. Não porque era uma vez cronológica, mas chegou a vez dele pela mudança que ele efetivamente demonstrou. Esse é o sinal, né? E aí ele fala lá, um velhinho simpático, né, me sorriu paternalmente, inclinou, fixou os olhos grandes, olhos lúcidos e tal. Ok? Se isso aqui tivesse acontecido sem antes ele ter tido essa mudança de postura, primeiro que ele talvez nem percebesse esse auxílio, né? Já seria um grande impedimento para que o socorro acontecesse, porque ele já não tinha nele próprio nenhuma predisposição a uma mudança de comportamento, de postura, de intenções. Seria necessário ele permanecer mais tempo para que ele pudesse chegar a esse momento aqui de depuração. Então, veja, pessoal, que tudo está atrelado à nossa disposição. Tudo está atrelado à nossa disposição. Ah, Deus, então, é sádico, fica lá olhando o meu sofrimento? Não. Ele espera que nós mudemos de postura. Ah, agora ele está aberto ao auxílio. Vamos lá. Jesus não falou isso aos apóstolos? Não se preocupem com os gentios, o tempo deles chegará. Fale para aquele que está com o coração pronto. Se isso é válido entre nós, é mais válido ainda para a espiritualidade. Diga, Angélica. E, Mauro, quando nós reencarnamos, nós não temos sempre um espírito protetor que nos acompanha durante a nossa vida? Sim. Então, eu acredito, quando a gente desencarna, esse espírito está lá nos esperando. O caso é assim, se eu vou enxergá-lo ou não, não é? Ok, Porque mas eu não vou chegar no plano, eu não chego no plano espiritual sem ninguém estar lá para me receber. Pode pode até chegar sim. estar os espíritos, mas eu não vou vê-los, porque dependendo da forma como eu vivencio aqui, eu vivo, eu vou chegar lá e não vou enxergar ninguém. Eu Isso. acho que, no meu entendimento, que o Clarencio estava por perto. Não foi de repente, ele é que não enxergava esses espíritos para dar a mão para ele. Não é isso que acontece? Eu não chego lá Sim. bailando sozinha, não, né? Chega, pode chegar sim, claro que pode. Ah, mas aí. E os meus protetores, que vão, onde que eles estão? Ah, já não te dei os exemplos aqui, ó. Aquela Mas isso trabalhadora, me deixa à deriva. a trabalhadora da Mansão do Caminho. Os espíritos estavam lá, mas ela não percebia. Não, é isso que eu estou falando. Então, Eu não vou perceber, mas eles estão lá por perto. sim, mas qual é o tempo que você vai levar para percebê-los? O André Luiz Depende aqui foi, da foi quase consciência. 8 anos. Ah, depende, ué, do meu Então, conhecimento, do jeito que eu chegar lá, não é? isso então, é o que eu estou te falando. O tio da Dulce, né, estava no hospital e viu os pais do lado, os dois desencarnados, dizendo para ele: fica tranquilo, tudo vai passar. O pai da Dulce, pai da minha esposa, né, quando desencarnou, quem foi lá ajudá-lo no desencarne? O pai Joaquim, que não era o mentor dele. Não era mentor dele. Mas ele tinha capacidade, né, de A ver, ele capacidade já tinha tinha um uma relação de conhecimento. afinidade que foi criada, né, uma relação de afinidade entre eles. Então, nem sempre será o nosso guia espiritual que estará lá
né, para nos prestar esse auxílio. Eu até creio que Mas vai ter alguém sempre, né? vai haver, sim, esse reencontro, né? Por exemplo, o próprio André Luiz. Não foi o Clarencio o guia protetor dele, não foi. E não foi ele que apareceu aqui. Que também não foi a mãe dele que apareceu ali para socorrê-lo. Existem equipes espirituais especializadas no processo de recolhimento dos desencarnados. Depois, pode ser que haja, sim, esse encontro. Mas não necessariamente no momento do desencarne. Que haverá, sim, alguém que estará fazendo esse papel, haverá, com certeza. Poderemos percebê-los ou não, também é outra possibilidade. Mas não é assim cartesiano como a gente acha. Porque muitas vezes a gente vê assim, quando fala do livro Nosso Lar, algumas pessoas aí que a explicam, fica parecendo assim que quando desencarna, no geral, né? Você chega lá, que você pode chegar assim, sem nenhum amparo. O amparo existe, cabe a nós aqui fazer com que, quando a gente desencarnar, a gente veja esse amparo com mais rapidez. E isso, muitas vezes, numa fala espírita de alguma pessoa que é espírita, dá a entender que não, que você pode ficar assim, à deriva. E eu acho que não fica. Você fica na sua consciência, mas tenha espíritos que estão já Mas, Angélica, sabendo que você está ali e só vai despertar no momento que você tiver que despertar. então, mas essa é a situação da deriva. Essa é a situação da deriva. Enquanto você não se reposicionar a uma condição em que você possa ser acolhido, você está à deriva. Ó, eu já contei o caso aqui, daquele companheiro que era materialista, ele morreu, ele acreditava piamente que após a morte não tinha nada. Ele morreu. Ele encontrou o quê? O nada. O nada, nem uma cor, nem um som, nem nada, mas ele existia. E ele estava entrando já em parafuso, porque ele não conseguia obter respostas daquilo que ele estava vivendo lá. E ele foi, então, encaminhado, né, para uma casa espírita para que ele pudesse, na reunião mediúnica, ser esclarecido. Então, essa situação da deriva realmente é da nossa consciência, sim. Mas ela pode nos colocar numa situação de dificuldade que é uma janela de tempo que ninguém pode determinar o fim. Entendeu? Isso não significa que não existam espíritos ali prontos para ajudar. Isso é outra coisa. Mas a condição que nós ofereceremos para que o auxílio venha, esse é o tempo que nós vamos É isso que eu estou dizendo. ali, entendeu? É isso que eu estou te dizendo. E muitas vezes as pessoas estão passando uma mensagem equivocada. Aí Exatamente. o que que a pessoa que está ouvindo faz? Ah, eu não quero continuar com isso aqui não, porque é muito complicado e já que não resolve mesmo, sabe? E abandona. Eu acho que é a mesma coisa quando você fala de suicídio. Tem pessoas que explicam o suicídio de uma forma que se tiver alguém ouvindo uma palestra que tem uma pessoa querida que suicidou, ela desespera, não é? Ela vai falar, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Então, o que que vai ser desse meu parente? É igual eu tenho um caso de uma menina que vai lá no nosso centro, ela tem uma irmã, uma tia que suicidou. E um dia falaram sobre suicídio lá, eu fiquei receosa do que ela estava ouvindo, porque ela já é uma pessoa que não está com muito equilíbrio por causa do suicídio da tia, que ela não tira isso da cabeça. E assim, a maneira que você transmite que o suicida chega no plano espiritual, eu acho que é um pouco nocivo para quem está escutando, para quem teve essa experiência na família ou de um amigo. É a mesma coisa, então tem que tomar muito cuidado para a gente entender essas situações e não generalizar, Exatamente. Porque né? na temática espiritual não existe receita de bolo. Não existe essa história de que aconteceu desse jeito é igual para todo mundo. Não é assim. Então, realmente, em tudo nós precisamos ter
uma abordagem bastante equilibrada, né? E não ficar taxando, aconteceu isso, é assim que vai acontecer com todo mundo, porque nós vamos caminhar para o erro, com certeza. Isso vale para tudo, Angélica. Isso vale para qualquer coisa. Eu já ouvi também em casa espírita falando da mulher que faz um aborto. Fez um aborto, vai para o inferno, vai não sei para onde, está condenada. Pô, como a gente pode ter essa certeza? Como é que você pode falar isso? Isso não é acolhedor, não é esclarecedor, não é consolador. A doutrina é consoladora. Fez um aborto, é uma coisa errada? Sim. Mas tem conserto. Tudo tem conserto. Suicídio tem conserto? Tem. Próxima encarnação a gente conserta. A gente vai consertar sim. Não tem problema. O cuidado é que a gente precisa saber como falar. Não é o que fala, mas como fala para não assustar as pessoas. Diga, E a Carlos. situação de estado não amparado, o próprio André Luiz, a mãe dele e o Clarence estiveram lá inúmeras vezes antes dele despertar, tentando ajudá-lo, e ele não viu. Então, os amigos estarão sempre ao nosso lado. Mas ele, aí eu vou usar a sua expressão, estava à deriva. Ele esteve à deriva esses 8 anos, mesmo com âncoras à sua volta. Ele não pegou a âncora, ele não via as âncoras. Então, ficou à deriva, ficou solto. Certo. Diga, Obrigada. Carlos. Até porque, como ele chama aqui, emissários dos céus, né? Se eles chegam lá, ô André, vamos embora. Ele está ferindo o livre-arbítrio também, né? Ele não quer ir, ele não sintonizou. Não, vamos esperar então aqui, peraí, até a hora que ele quiser, a gente vai. Senão ele vai ferir o próprio livre-arbítrio do André aqui, né? É, verdade. Vamos adiante? Vamos terminar esse capítulo. Amargurado pranto banhava-me a alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo o meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, apresentando-se ambos os cooperadores a transportar-me generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda a inadiável obrigação. Vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Ok. Então, de novo, né? Aqui ele descreve um grupo recolhendo André Luiz como se fossem maqueiros, né, para levá-lo a um deslocamento qualquer. Como ele estava ainda muito apegado à materialidade, né, ele estranharia ainda muito mais se fosse de outra forma. Né? Vamos sair daqui voando. Como é que é isso? Né? Então, mesmo nesse estado, eles usam de recursos para amenizar os impactos daquilo que, com certeza, é novidade, com certeza vai causar estranheza. Né? As pessoas já estão perturbadas, vou colocar coisas que ainda perturbam ainda mais. Então, ele falou, um lençol alvo, não tinha maca. Eles improvisaram com o lençol alvo como se fosse uma maca. É como se nós pegássemos o lençol, estendesse no chão, deita aí, pega numa ponta, pega numa outra, vamos embora, vamos levar. Né? Então, ele está descrevendo isso porque ele não tinha como falar de outra maneira. Médico que era, a associação que ele fez foi disso, de uma maca improvisada. Né? A gente sabe que não existe maca, mas podem ser produzidas qualquer coisa fluidicamente que para os espíritos é tão material quanto é para nós uma cama, uma cadeira, uma porta. Né? Então, ótimo. Terminamos aqui mais um capítulo.
Na semana que vem, vamos entrar no capítulo 3, a oração coletiva. Tudo bem, pessoal? Então, só lembrando, né? Esse nosso estudo das obras de André Luiz, ela vai ter sempre essa temática, né? Nós não vamos ler o livro como se fosse um romance. Nós estamos analisando a obra à luz da doutrina espírita, fazendo as devidas considerações a respeito disso, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece para agradecermos mais esse encontro. Vamos pedir a nossa irmã Angélica. Angélica, você pode fazer a nossa prece? Sim, Mauro. Pois não. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, elevá-los a Jesus e agradecer por este momento, por estes momentos que tivemos aqui, né, nos dois livros. Agradecer pela oportunidade que ele nos dá de podermos tomar conhecimento e aperfeiçoar um pouco a nossa evolução. Nós façamos da nossa parte para que possamos aplicar no nosso dia a dia tudo que aqui aprendemos, que sejamos melhores, Senhor, amanhã do que somos hoje. Agradecemos o alimento do dia, a convivência com os familiares e pedimos que fique conosco, que nos abençoe em mais uma noite e todos nós, se for da sua vontade, da sua permissão, que possamos também colaborar nos trabalhos noturnos, enquanto o nosso espírito se desprende para o repouso do nosso corpo. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e que tenhamos uma semana de muita paz. Que assim seja. Que assim seja.